Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um episódio aqui do Conselho e Conselheiros. Um tempinho sem gravar, mas estamos de volta para falar um pouco sobre a nossa jornada, sobre o mundo de conselho, o mundo dos conselheiros. E hoje recebemos aqui uma pessoa espetacular que tem uma carreira brilhante, muita coisa para acrescentar. Obrigado por ter aceito o nosso convite, por participar com a gente. Nick, quem que é que está aqui com a gente hoje? Quem está aqui com hoje é uma pessoa incrível que eu tive o prazer de conhecer, uma profissional que eu admiro muito. Foi outro presente da Diversity On Board também, André Manzano gravou com a gente aqui, né, e também abriu muitas portas para a gente. E hoje eu estou atuando lá como diretor de comunicação da Diversity On Board, e eu tenho esse trabalho árduo de ter que entrevistá-las, conversar, gerar conteúdo com elas, e tenho aprendido muito, né. Quem está com a gente aqui hoje é a Karen Miura. Obrigado pelo teu tempo, por estar aqui com a gente, compartilhando o teu conhecimento e por tudo que você faz pela nossa comunidade. Eu que agradeço, uma honra estar aqui, Nick, Glaucon. Fiquei muito feliz e muito honrada, dada a carreira brilhante de vocês também. Vamos juntos construir esse universo, né? Sim, e eu acho que a melhor maneira da gente começar essa conversa era um pouco do que a gente estava conversando aqui antes. Nós falamos de C-level, de board, de comunicadores, de consultoria, mas tem algo assim que nós estamos tentando comunicar nessa nossa nova fase, que é um desafio. O que que é ser um B-level? Adoro falar desse tema. E o mais legal é que quando ligam as luzes e as câmeras, a gente fica nervoso, né? Que a gente estava ali papeando, tititi, 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 e aí quando tudo liga profissionalmente, a gente sai desse nosso universo comum. E o B-Level é sair desse universo comum que a gente foi doutrinado para seguir e ter durante os 20, 25, 30 anos de carreira que a gente costuma performar ali no mundo corporativo, alcançando posições C-Level, né? Então, essas posições corporates que a gente chama, na minha visão, precisam migrar em algum momento para essa persona, né, para esse profissional, que ainda se vê muito útil e em fase de produção e de produtividade, e que não necessariamente quer ou tem espaço ainda dentro do mundo corporativo. Seja por ideais, seja porque escolhe ter uma liberdade de geográfica ou de tempo, temporal, né? Seja porque, de fato, ele já alcançou a última posição dele e tem a contribuir com muito mais empresas do que apenas uma. Eu olho isso como o universo B-level, que é a fase pós-C-level. Até brincaram comigo e falaram: "Karen, mas B tinha que ser A, A-level". Não, depois antes do C vem o B. Aí eu disse: "Poxa, mas A é de aposentado, É, lá é o Muito próximo, assim, boa. era os depois que você fizer muito business de B-level, né, aí você vai, que é o business level, aí você vai para o seu A-level de aposentado, né". E aí acho que colou no mercado e eu tenho cunhado esse termo para a gente poder também, nomear as coisas, porque esse cargo de conselheiro, essa ocupação, me dava um pouco a sensação, especialmente quando eu não estava nesse universo ainda, de que era assim: a pessoa perdeu o emprego, não está se recolocando no mundo corporativo, ela precisa arranjar uma posição, ela quer um conselho, porque aí ela vai atender quase que no modelo de consultoria, então esse cargo de conselheiro. Depois que de fato eu fui estudar, né, e hoje inclusive dou aula, né, para conselheiros dentro da Fundação Dom Cabral, eu percebi que não era bem isso, mas que de fato havia um público que performava e percorria esse caminho, mas que não era a maioria e que nem de longe, isso era de fato uma falta de empregabilidade, pelo contrário, só os melhores estão empregados nessas posições, e que a governança corporativa era o grande diferencial, especialmente para o futuro, que é uma outra matéria que eu encampo, academicamente falando, para as corporações e para o futuro dos negócios, né, como eu sempre falo. E quando a gente fala de marca pessoal, acho que na tua época também passou por isso, né? Qual que é a tua marca pessoal? Como você se representa? Como você se posiciona? Eu lembro que algumas pessoas perguntavam para mim: você leu esse livro? Tem um livro bem conhecido que fala sobre isso do personal branding lá, é de um americano, esqueci o nome dele agora, mas na minha carreira foi natural, acho que da sua parte também foi isso, né? Você atuou como Chief Visioning Officer, futurista, tecnologia, finanças, M&A, é uma bagagem completa, assim, que você consegue hoje atuar do que você está fazendo. Não adianta você querer estar nessa posição só porque você tem uma marca pessoal forte, você tem que ter tido essa vivência. E o que você fala é muito disso, né? Não é só eu estudar, eu quero ter certeza que está sendo aplicado, executado e trazendo o resultado. Fala um pouco desse ciclo. Exato, a gente estava até conversando antes de que é muito desafiador nesse quando a gente alcança esse conteúdo denso e realmente executa ele, performa ele na prática, no dia a dia, seja como executivo na época quando executiva, seja como conselheira agora na fase de conselho,
Mas traduzir isso de uma maneira leve, em um conteúdo tão denso e às vezes numa conversa superficial ou muito rápida, é realmente um desafio. E a gente precisa talvez começar a falar um pouco mais sobre isso, porque quando a gente chega num evento, não necessariamente fica claro para aquele fórum ou para aquele quórum da sua audiência o que é uma conselheira. Ah, o que que você é? Você é uma conselheira. Se conselho fosse bom, a gente não dava, vendia. Aí eu falo, então, mas é por isso que o meu é caro. É, pois é, assim, eu não sou conselheiro pro bono, né? Isso. Aí eu falo, então, exatamente, por isso que o meu é caro, entendeu? Então a gente percebe que existe, parece que não, mas existe sim uma necessidade da gente falar um pouco mais sobre o brand dessa fase de conselho desse profissional. Até porque, normalmente, quem de fato conseguiu alcançar resultados, que foi um pouco da sua fala, e uma carreira sólida, com conteúdo denso, né? Ele, mais do que o conselho, ele vai provavelmente alcançar outras posições, né. Ele vai dividir o conteúdo, porque a gente não consegue, a gente transborda, a gente não consegue mais guardar para si, e quer deixar como legado também, né, quer deixar uma marca no mundo, acho que aí passa por questões de existência e tudo mais. E aí você quer deixar, e aí você acaba deixando isso através de artigos, artigos que se transformam depois com a sua experiência na escrita como livros, e aí livros que comunicam coisas que te levam a posições de colunista, e posições de exposições de mídia que fazem com que as empresas entendam que para além de uma influência, você também consegue agregar valor, né, numa roda de conversa com clientes, high accounts ou high executivos de key accounts. Então, o universo começa a se abrir numa outra maneira, né, como palestrante, eu até falei: "Gente, eu tô palestrando muito mal depois que eu comecei a dar aula". Gente, não é nada disso assim, é que ela é muito exigente, né? E aí eu disse: "Gente, como é difícil colocar em poucos minutos, né, conteúdos às vezes tão densos, é uma arte", e a gente estava falando isso porque você domina muito storytelling, e a gente estava falando isso também porque a gente estava falando de uma área técnica nossa, né, que a gente atua de cibersegurança, que é difícil de explicar e aí precisa de um letramento de mercado. Então eu acredito muito que, voltando no cerne da tua questão, essa questão do brand, ela sempre vai ser necessária reposicionar no mercado toda vez que a gente estiver diante de uma nova era. E eu acredito sim que a gente está nesse movimento transformacional, do mercado, não só, profissionalmente falando, mas até por conta de politicamente, macropoliticamente, né, economicamente falando, o momento de mundo pede esse rebrand das profissões, talvez. E das pessoas também, né? Quando você passa a atuar como um B-level, assim, você, como você falou, você fica um ser Um sem. Um ornitorrinco. ornitorrinco, você não é muita coisa, você não é nada. O pessoal olha o seu LinkedIn e fala assim, mas você tem 7 empregos? Fala assim, não é bem por aí, assim, daí demora um pouco para você conseguir explicar. Acho que falta esse letramento também das pessoas entenderem qual que é esse papel. E as empresas, muitas delas, ainda não entenderam isso. E quando eles vão buscar alguém para uma posição que nem essa, eles querem, na verdade, um vendedor. Eles querem um cara para entrar na operação, não querem uma pessoa para entrar e fazer, como você falou, aconselhamento de verdade, tá ali no modelo mais próximo, passar o conhecimento sem botar a mão na graxa, né? E aí eles querem, na verdade, um consultor. Eles não querem um conselheiro. Então tem um letramento que também precisa ser feito do lado das empresas, que fica para mim fica muito claro que ainda é um mercado muito imaturo. Quando a gente fala de conselho, todo mundo olha lá Conselho pro limpo, conselho administrativo ali, né? administrativo. Por isso que Ou eu acho que essa fiscal. alcunha do Ou fiscal. B-Level, ele pega muito bem, porque ele acho que ele tira essa roupagem do que a gente está falando de conselho, que as pessoas imaginam que é isso, e não sabem qual que é a prática do outro ali, quando estão atuando realmente como um advisor, né, e não um conselheiro mais estruturado, uma coisa mais robusta. Então, acho que precisa do letramento também das pessoas, principalmente quando elas buscam. E várias vezes eu tive conversa com os caras, não, que eu queria que você viesse aí. Aí você vai na reunião com o cliente comigo, fala, cara, peraí, assim, não é esse o papel. Assim, você quer um vendedor? Não, porque você conhece o cara, você podia abrir porta. Não. Vamos voltar para a prancheta, vamos explicar qual que é o papel para todo mundo. Acho que deveria ter um curso de como contratar conselheiros, assim, na verdade, como contratar os B-levels para você poder atuar como eles, né? Você me deu um gancho tão excepcional. Teve uma fase, em uma entrevista, um processo seletivo, que foram, acho que 3 fases, assim, posso resumir dessa forma. Na terceira fase, eu já estava um pouco pensativa sobre essa posição, sobre esse grupo específico. Precisava entender algumas sinergias, alguns conflitos em outras empresas, que como eu sempre estou em empresa normalmente de tecnologia, eh, você precisa tomar um pouco de cuidado Sim. ali, né, no escopo, o que que tem overlap com a outra ferramenta, etcétera.
E aí, na última, ele fez assim: "Não, tá ótimo, então eu vou esperar a tua proposta". Aquilo me deu uma ficha, assim, sabe, eu disse: "Tá bom". E eu não mandei nada, porque eu não é uma consultoria, que eu tenho que receber uma proposta de trabalho e de emprego. Então muda tudo desde o posicionamento zero. E aí eu disse: "De fato, eu tive a percepção durante o processo de que era um board menos maduro, menos experiente, que desconhece bastante governança corporativa, e que eu ia ter um desafio enorme para performar bem ali. Então, que eu estava um pouco reflexiva, pensativa, se era um escopo que de fato eu estava com disponibilidade para atender, não porque eu não quisesse, mas de forma responsável. Você sabe que independente se é um conselho que vai te consumir 4, 8 ou 12 horas no mês, você precisa ter essa disponibilidade, né, de agenda para isso. Assumir só o que você realmente dá conta. Então, eu estava reflexiva por essa questão, na verdade, depois de ter feito algumas outros trade-offs aí de equilíbrio, mas aí chegou no final, o executivo falou: "Então eu vou aguardar a sua proposta". Aí eu: "Tá bom, foi um prazer, uma honra, nã-nã-nã-nã". Falei: "De jeito nenhum", de jei fiquei pensando: "Realmente eu não tenho como abraçar uma empresa que está nesse nível de maturidade, eh, neste meu momento, né. Talvez eu precise de fato, ocupar essa posição já numa empresa que tenha um nível de maturidade um pouquinho maior na disponibilidade que eu tenho hoje". Me dá muito prazer, né, me dá muito, assim, engajamento eu estar com grupos familiares, que eu percebo que é onde a gente consegue performar muito, brilhantemente, a gente ajuda bastante, etcétera. Mas tudo depende da fase que você tá, do seu ano, da sua vida, dos contratos que E você já tinha teve um fechado. caso que eu passei num processo seletivo, até te comentei essa. Durante o processo, um grande executivo de governança veio me perguntar: "Por que que você não vem ser um colaborador da nossa empresa? Você não gosta de trabalhar na nossa empresa? Vem aqui, seja o braço direito dessa pessoa", né. Falei: "Mas a beleza da gente ser o B-level, o conselheiro que está tocando diversas áreas, né, verticais, conhecendo o mundo, tendo tempo de ir para evento, pra isso, é eu vir aqui com essa novidade, a cabeça fresca". Em 1 ano aqui dentro, acabou. Acabou, eu deixei de ser novidade. Exato. Eu gostei muito de uma frase que eu ouvi, de um executivo, na verdade, de uma executiva global, que me contou que o executivo da companhia escreveu isso, de que tem aquela famosa frase que a cultura come a estratégia, Essa né. a A cultura cultura como como estratégia estratégia no no café café da da Isso, manhã. manhã. isso. E que exato, que atribuem a ele, mas que a frase dele, que ele parafraseou, era de que o salário comia a a inovação, Ah, ele porque parafraseou ele então? parafraseou Ah. muito nesse sentido de que depois que a gente contrata a pessoa, e eu falei isso num áudio hoje de manhã para uma outra pessoa indo para o evento, para um outro evento que a gente teve antes, né, de vir gravar. Eu falei: "O ponto é que a gente contrata a pessoa porque ela vai trazer novidade de fora do mercado". E aí depois de 6 meses a gente não deixa a pessoa sair nem pra botar a cabeça nem para respirar no mercado e quer que a pessoa continue trazendo novidade. Mas como? Qual é a mágica? Então, de fato, a gente falar um pouco sobre esse letramento que você colocou, ele se faz necessário, né. Até porque existem muitas possibilidades de verticais para atuar como B-level, que não é só conselho, né, e que te trazem a possibilidade de value creation, que eu falo, né, que é agregar valor para aquela empresa, para aqueles executivos, para aquele mercado como um todo. A hora que você ajuda a letrar sobre determinado tema técnico, eu falo muito sobre futurismo aplicado a negócios, negócios no geral, né, negócios de todos os segmentos e setores. Eu não me coloco como a especialista daquilo, mas eu falo, por exemplo, algumas tendências e algumas colocações que tecnologicamente vão afetar campanhas de marketing, questões financeiras que vão afetar fintechs, questões macroeconômicas, né, que vão afetar fintechs, ou mesmo questões tecnológicas que vão afetar, a maneira também como bancos operam, né. Então, esse futurismo que é H3, que é uma tendência muito mais posterior, né, do que 5 anos, como é que eu hoje, de forma prática, por eu ter vindo do mundo corporativo, aplico metodologicamente? Então acho que isso é muito bacana, porque isso também precisa de letramento, então tudo que é novo a gente precisa letrar o mercado, de que existe, de que faz sentido, de que agrega valor, onde agrega valor, faz sentido para quem, nem tudo é para todos, né, isso é uma coisa que a maturidade também nos traz.
E um último ponto é que me chamou a atenção também quando as pessoas elas pensam que B-level é se tornar empreendedor. E isso também é uma coisa boa de se esclarecer. Isso foi uma escolha minha. Eu sou sócia hoje de algumas empresas, né? Uma delas até te comentei que era uma plataforma, né, de internacionalização de negócios, a Be International do Brasil para os Estados Unidos e vice-versa. Mas, para além das sociedades, que aí de fato onde eu performo como empreendedora, nesta carreira B-level eu não tenho funcionário. Eu não presto um serviço que tenha um entregável depois. Então eu escrevi 12 livros, 8 já publicados. Um deles best-seller, que sabe outros estarão nesse caminho. Mas eu escrevi já o livro. Toda a venda dele, todas as vezes em que existe algum evento em que esse livro ou a temática do livro está atrelada, não tem nenhum entregável depois que eu saio daquele lugar. Uma palestra, idem. Não tem nenhum entregável depois. Uma aula, idem. Então, assim, o que eu percebo é que a diferença é essa. Você está vendendo algum produto ou algum serviço? Não. Então, você não precisa se colocar nessa indústria do empreendedorismo, que é brilhante, que eu adoro, mas que é diferente do B-level. E isso também tira um pouco o peso, sabe? Porque você imagina, você não quer ter, você saiu do mundo corporativo que você tinha um time gigante que você achava que gestava, mas você tinha uma máquina absurda para gestar esse time. RH, folha, treinamento, segurança, nananã, né? O pessoal de infra, de TI, arrumando notebook. Você vai sair, vai se tornar um B-level empreendedor. E aí você vai montar esse time todo embaixo de você vai ver que a brincadeira é um pouco diferente. E aí é outro mercado, são outros conteúdos, são outros ecossistemas de networking. Então é muito importante letrar, porque essa carreira B-level é uma carreira específica e que nem todo mundo tá sabendo performar bem. Isso. E quando nós falamos de futurismo, que você já acabou de mencionar, é uma bola de cristal? O Chief Visioning Officer, ele é ou ela é uma pessoa que está fazendo um ócio criativo? Fala um pouco disso, assim, dessa visão de futuro que você agrega muito valor para todas as empresas. É isso. Quando a gente fala de futurismo, não é futurologia, a gente não é Não, não é virar Madame Karen. o futuro não está aí para ser previsto, ele está para ser construído, né? E aí eu falo, por que meu mood, assim, né, o meu mote dentro do mercado é o futuro pede intenção. Porque se você vai para algum lugar, e se você vai construir esse destino, esse futuro ali na frente, você precisa saber para onde você está indo. Para que aquilo vai servir? Porque a tecnologia, ela até te ajuda a chegar lá, mas o lá é qual lá? O que é lá para você, o que é lá para mim? Tecnologia é um meio, na É o verdade. meio, né? Então, você sabe que eu até ouvi uma frase interessante outro dia, que era a inteligência artificial, a IA é o GPS, né? E quem coloca o destino no GPS é você. Então, você precisa saber, né, qual é o destino. Esse destino eu chamo de intenção. Então, quando eu falo que o futuro pede intenção, é você buscar qual é o destino que você quer, onde você quer estar. Nós estamos em maio, não sei quando que esse podcast vai para o ar, mas nós estamos no mês de maio de 2026. Em maio de 2027, onde você quer estar? Qual é o faturamento que você quer ter atingido, independente de que carreira você está performando naquele momento? É um objetivo. É um objetivo. Qual é o objetivo? Qual é o futuro que você quer alcançar? Até mesmo com IA, né? Pode ser com IA ou sem, assim, tem que ter IA. Isso não é o fim. Você precisa entender aonde é que você quer chegar, para onde, independente do tema que a gente está tratando. Só que aí tem um grande detalhe. Para esse futuro ele ser distópico, utópico, né? Em vez de ser um futuro de fato protótipo, né? Que você realmente protopie ele, crie ele precisa ser um futuro factível, com um pouco de lastro. E aí você precisa estudar, então, um pouquinho do que será que Não tem é um ali na devaneio, não é um frente. Não é um devaneio. devaneio, não é um sonho, assim, sem muito, né? Então, é uma metodologia. Quando a gente estuda o futurismo, a gente olha normalmente um cenário que a gente chama de H3, horizonte 3. Então, você está no horizonte 1, que é de 0 a 3 anos. Que normalmente são as metas dos executivos C-level. Já foi planejado, tem que executar. Isso. Você tem o H2, que é o que o pessoal do Forecast, Insight, de FP&A, normalmente planeja ali com os grandes executivos da companhia, que Mas é mais ainda ou olhando menos... o retrovisor. Ou já olhando para frente. Hoje a gente vê times bons que agregam conteúdo e, além de forecast, fazem insights com algumas empresas e consultorias que prestam a ajudar nesse caminho. E aí você alcança, com média segurança, baixa talvez margem de previsibilidade, mas
com uma certa segurança, 3 a 5 anos. Então você fala: "Ó, nos próximos 5 anos a gente gostaria de estar aqui, a gente acredita que os números e o mercado e tudo mais, né, pode ser que nos leve com esse plano estratégico até esse lugar". A partir de 5 anos hoje, a gente já chama de H3, de 5 para 10 anos para além. Porque isso cada vez mais está um pouco mais apertado. Antes a gente falava de um H3, 15 anos, 10 anos, acima de 10 anos. Hoje a gente já olha e fala: olha, na velocidade, e aí velocidade é a palavra, a gente provavelmente tende a olhar cenários de que daqui 5 anos a gente já precisa ajustar. Isso vale para tudo. Então, quando às vezes eu falo e faço um post sobre finanças e fintech, se você tirar a palavra fintech, que é tecnologia para a área de finanças, vamos dizer assim, ou embedada, né, para uma operação financeira, e colocar marketing, agência de Vai funcionar. publicidade, cara, vai funcionar. Entendi. Entendeu? Então, por algoritmo, eu preciso escrever algumas palavras e direcionar para alguns públicos. Mas não necessariamente. A minha vontade era falar de uma forma um pouco mais aérea, superficial. Só que esse conteúdo fundo de funil, que eles chamam no mundo digital, não performa, né? Não entrega. Você olha as visualizações. Aí, quando você coloca de um nicho específico, nossa, a visualização é dobrada no mesmo dia, na mesma hora, eu mesmo postando. É uma coisa muito louca, né? Então, a gente vai aprendendo aí a como navegar para fazer o conteúdo de alguma maneira chegar para as pessoas que precisam ler, enfim, que gostem daquilo. Mas eu falo de futurismo para negócios, porque eu entendo que todo mundo hoje precisa, de alguma maneira, desenhar o destino e o seu caminho e o projeto das suas empresas, das suas vidas, das suas carreiras, olhando para o futuro, porque se você não for olhar para o futuro, você está olhando para onde? Mas, Karen, o quanto você acha que é importante a bagagem, o histórico, o seu conhecimento, a sua vivência para você poder falar de futuro? Presente, né, Glauco, essa pergunta. Todos, imagina, Tá o afiado hoje, hein? Não, limite. é que assim, Eu e o Glauco, a gente tá vendo? A gente aqueceu é lá quase fora. eu tive uma experiência que foi sui generis numa empresa que eu trabalhei. Contrataram 2 pessoas para falar de futurologia, aquilo era mais futurologia do que futurismo pra gente. Aí chegaram 2 pessoas de 20 e pouquinhos para falar sobre futuro do mercado onde a gente atuava, um monte de cabeça branca, um monte de gente lá falou assim: "Cara, qual experiência, qual bagagem que essas pessoas têm para falar do nosso negócio?". Eles nunca viveram isso aí, então a vivência, você acredita que ela traz esse peso? Nossa, tem 2 coisas importantes que eu não posso deixar de considerar aqui pra gente conversar sobre isso. Um é expert, profissional expert e profissional experiente. Gente, tem uma Coisas distância completamente daqui diferentes. até a lua entre esses 2 caras. Esses 2 seres humanos, sejam homens ou Experiente é mulheres. quantidade de execução. Cara, isso, leia-se quantidade de execução e não idade, necessariamente. Eu tenho 45 anos e aí a gente fala que foram 25 anos de corporativo. Você aprende algumas coisas que não estão escritas, sabe? E que te ajudam depois, até na hora de num conselho sobre quando a empresa quer migrar de faixa de cliente. Nossa, agora eu quero ir para um key account de empresas ou reguladas ou maiores, né? Enterprises, que eles chamam, você fala, tudo bem. Só deixa eu te lembrar, o que acontece com a curva de conversão? Por quê? Porque você vai vender para esse, que vai ter que vender para mais 8 pessoas lá dentro. Quem que talvez fosse a persona mais estratégica para a gente começar? Será que não daria para a gente já ir fazendo o seu cadastro que vai levar 6 meses? Já abre ali o Ariba, Enquanto começa a cadastrar já passa no começa no compliance. Ariba, porque no SAP vai ser o caos. Então, assim, já começa a fazer um QIC, a gente tá falando de QIC ali fora, né? Então, assim, esse ganho adianta o futuro no tempo absurdamente. Só que isso, quem vai te trazer, não é o melhor expert, é o profissional experiente. Então, é quase expert experiente, mas são 2 bichos, são 2 animais, eles se alimentam de coisas diferentes. É importante ter os 2. Só que você precisa saber que cada um traz uma coisa. Então, e aí, o segundo ponto que eu preciso trazer para fechar esse racional é: há 5 anos atrás, quem era de uma geração nativa digital, ou quem era de tecnologia, tinha uma facilidade, vamos dizer assim, para absorver o que estava chegando. Só que eu vou voltar com a palavra desse episódio, que é velocidade. Só que a velocidade, ela tá fazendo com que o que é novo seja novo, até para quem é novo. E aí tem um grande diferencial aqui. Você pode até ser um expert,
Uma pessoa jovem, estudiosa, dedicada, com muito conhecimento técnico, só que você tem pouca bagagem para receber e, pior, para aplicar toda essa novidade. E aí eu vejo um movimento completamente diferente do que eu via para as pessoas que eram jovens. Então a gente viu muita gente de 35 anos, 30 anos até, tomando lugares de executivos robustos porque aceleravam a empresa. Só que hoje a conta está chegando e a velocidade das novidades, velocidade da novidade, tornou as coisas, tornou o que é novo, novidade, e novo até para quem é novo. E aí o diferencial chegou. Por quê? Porque quem tem experiência consegue conduzir esse processo com uma facilidade, não tá fácil para ninguém, mas com uma dificuldade, com um desafio um pouquinho menor do que quem não é Talvez experiente. encontrando atalhos, usando a experiência, que é onde a gente consegue agregar com. Gestão de Isso, projeto, né, por si só, né, isso início, meio só e vem fim. com uma coisa que é chamada tempo, né? E aí tempo é o recurso mais caro que a gente sempre fala que a estratégia ela só existe porque o tempo é finito. É. Né? Qualquer estratégia, ela só existe porque o recurso é finito, especialmente hoje em dia por conta da velocidade das mudanças, tempo é o recurso mais finito que a gente tem. Então, experiência vira o petróleo da vez. É como dados, que eu dizia, gente, dado era no petróleo. E aí eu dizia, gente, hoje em dia dado é o básico, commodity, todo mundo tem. Informação você pega em qualquer lugar. Agora, transformação, você não consegue em qualquer lugar. É realmente só aquela AI, ou aquele agente, ou aquela empresa de tecnologia, ou de cibersegurança, que tem experiência para aplicar e usar os seus dados. Então, é esse tipo de evolução, de densidade, que os conteúdos estão se colocando hoje em dia no cenário de negócios, nas empresas corporativas ou não. E aí é que a decisão por quem vai ser o seu conselheiro e como não ter um conselheiro expert em futuro, você tá olhando o quê? Seu conselheiro tá olhando mais para onde? Esse é o conselho de administração, tá lendo balanço. É isso. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que também precisa ser um pouco difundida no mercado, sabe? De essa diversidade que as pessoas tanto falavam de gênero, né, de raça, de classe social, whatever que seja, você precisa de diversidade, inclusive de formação no seu conselho. E é uma coisa que eu falo, assim, ele é temporal. Eu fiz parte de um conselho durante um tempo que passaram 9 meses, falei pro cara: "Desculpa, você não precisa mais de mim. Você precisa de outra Você pessoa, precisa de de um outro outro cara, assim, conteúdo. cara, você tá tropicando agora Exato. em marketing, tem que trazer um cara de marketing, a parte de tech, Isso. de cyber, a gente já deu um bom encaminhamento, agora você vai bem". A Depois você me gente chama de novo, a gente faz um Isso, retrofit. exato, mas, pronto. mas as pessoas se apegam, né, não Sim. quer alargar o osso. Eu: "Pô, mas a gente", eu falei: "Cara, você precisar de mim, você me liga". Mas É não isso. não Isso só senioridade, é, maturidade, ou seja, só um profissional experiente tem. Então, quando você me fala sobre conselho, sobre essa carreira B-level, a experiência muda todo o jogo, que foi a sua pergunta. Sim. E quando você se mantém atualizada, de que fonte você bebe, né? O famoso FOMO, Fear of Missing Out, você que está olhando tudo, meu Deus do céu, né? Aqui nesse podcast nós aprendemos que tem que ser o lifelong learning. Depois a gente aprendeu lifelong learning wide, para você vários temas. E eu estou trazendo um agora, vai ser lifelong learning. Para mim era intensity, mas vou ter que colocar speed, vou ter intention. Vai ficar um pouco mais complexo isso, que é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Então, essa como da onde você bebe. E o outro é com seus filhos, né? Como que você está educando eles para esse futuro assim que não é tão previsível esse do que futuro que você você não sabe qual vai ser, qual é a profissão do seu filho, que você é, fala assim: "Cara, como que ele vai se talvez médico continue, o resto eu não sei". Vou começar de trás para frente. Filhos, eu gosto de uma pedagogia chamada antroposófica, que eu fiz. Waldorf. É, Então, Waldorf. eu gosto de Rudolf Steiner. Então, já passaram por Michael Micael foi onde eu é. estudei, eu não Mentira! acredito. Ai, que delícia! Sou muito grato E ao aí Micael. depois eles migraram, para o Rudolf Steiner, e aí a gente entende, e a ONU também, que é a pedagogia que mais te prepara para o futuro, para as Ele não habilidades forma um aluno, né? necessárias. Eles estão muito Ele preocupados forma um com o ser indivíduo, humano, o ser isso. humano, né? Então, falando de educação de filhos nesse formato pedagógico, né, que as pessoas olham a educação nesse lugar. Dentro de casa, eu acho que o dentro e o fora, pra gente que segue a antroposofia, ele precisa ser muito coerente. Então, eu tenho muito orgulho desse equilíbrio dentro e fora. Se você for numa clínica antroposófica famosa aqui em São Paulo, infantil pediátrica, que quando eu falo, todo mundo que segue a antroposofia conhece.
A foto da recepção é minha, com as minhas filhas. Então, na sala de parto da minha quarta filha, da minha quinta filha, a quarta estava mamando. E isso diz muito sobre o quando eu gosto de integrar as coisas na minha vida, o quanto eu acho que esse fator humano, para mim, é o mais legal. Não foi na clínica Tobias, não, né? Não, não foi na Olha só, eu nasci lá. Tobias. Ai, que demais. Foi na Crumin, né? Então, a Tobias também é ótima. E aí isso é mais até do que você seguir a clínica, né? Você é referência até para aquela clínica, tamanha a profundidade, densidade que eu levo nas coisas que eu gosto e que eu aproprio como fazendo parte da minha existência terrena. Então, eu levo as crianças para esse lugar. Só que eu tenho um range muito grande. Eu tenho 5 filhos, de 5 a 27. Então, às vezes, você fala, "Ai, você sabe que seu filho vai ser quando ele crescer?" Alguns eu já sei. tá bem encaminhado. De 5 não, de 27 tem que saber, pô. Tem que saber, isso aí O já de tem. 27 já é engenheiro, Henrique. Mamãe te chama, Leonardo, Rafaela, Eduardo e Marcela. Se eu não mandar beijo agora para todo mundo, lascou. Tá certo, falar só o nome, Sim, aí dá É um isso. problema. Então, assim, o Rico já é engenheiro, né? Mora nos Estados Unidos, se formou lá. Então, assim, esse eu já sei, respondendo a sua pergunta. O outro também já sei. O Léo é um super empreendedor nato. Nato, gente, vocês não têm noção. O Léo foi aquele filho que me deu dor de barriga, porque ele falou, mãe, eu não vou fazer faculdade. Mãe, não tá dando certo, eu não vou usar isso aqui pra nada. Léo, por favor, se acontece um acidente de trânsito, sabe? Se acontece um acidente de trânsito, você vai pra uma cela prioritária, usa um currículo pra alguma coisa. É isso. E aí o Léo, ele é empreendedor, gente. Eu mandei um podcast hoje no grupo da família e fiz assim, filho, toda vez que eu escuto o Flávio Augusto, eu escuto você, porque ele fala algumas coisas muito assim. E o Léo já fala isso pra mim, gente, há 6 anos. O Léo tem 24, desde os 18 ele fala isso, que até os 17 ele só me ouvia, né? E aí, brincadeira, eles são muito lords. A Rafa eu realmente não sei. O que vai estar à disposição dela para ela performar. Mas eu também não me preocupo com isso, porque é esse lugar do que tiver à disposição dela para ela performar, não será o conteúdo técnico, porque esse ela vai aprender que vai fazer com que ela navegue bem. É uma navigation skill que ela já vem ganhando desde o nascimento dela, que vai fazer ela navegar bem ou não aquele Ela vai ter universo. aptidão para um lado, por alguma coisa. Isso. Músculo interno ali, né? As mais novas, então, gente, elas já com 5 e 6, elas sabem, elas fazem o que elas querem. Tem hora que eu olho pro meu marido e falo, Deixa, é isso, eu não tenho nem coragem de intervir. Então, acho que isso é a questão das crianças. E aí, a primeira parte da tua pergunta foi sobre. A parte de onde você bebe, que Bebe fonte de você fonte, bebe isso. para você ter todas Eu essas sou informações de bem conhecimento. o wild, meu wild é bem large, né? Então, eu vou desde Rudolf Steiner para entender um pouco, porque eu gosto de princípio, assim, né? Eu gosto muito desse lugar principiológico. Regra é aquilo que se você cumpre, você não fez mais do que a sua obrigação. Princípio é aquilo que se você segue, você não quebra nenhuma regra, independente do princípio que seja. E regra é aquilo que existe porque alguém em algum momento descumpriu algum princípio. Então vamos separar um pouco as coisas. Como eu vou muito nessa questão principiológica, eu vou sempre, se eu vou estudar sobre o futuro do trabalho, eu vou olhar humanidades. Se eu vou olhar, e aí eu vou desde Rudolf Steiner até alguns outros estudiosos, até Sócrates, para entender, de repente, até uma política corporativa que naquele ambiente esteja me pedindo algo muito mais meritocrático, né? Então, eu acho que se a gente volta no princípio, gente, já está tudo escrito. Para a gente não entrar em temas religiosos, já está tudo escrito de alguma maneira, e eu acredito muito nisso. Então, quando você olha meritocracia e quer criar uma política nova, gente, vamos voltar um pouco aqui e ver o quanto a gente está distante ou não. Por que está descolando tanto da população que a gente tem internamente? Então, isso é uma questão. A outra questão é, gosto muito de evento, porque o evento, ele faz uma curadoria e te dá um ramp-up uma vez por ano. Cada evento acontece, então, na verdade, são muitos eventos durante o ano. Mas ele te faz uma agilidade, ele te organiza ali aquele conteúdo. A primeira vez que eu me aproximei mais de você foi quando você estava fazendo aquele download do SXSW, aquela bota maravilhosa. Achei que você ia vir com ela hoje. Ai, que delícia. Se eu tivesse lembrado, eu teria Ai, vindo. brincadeira. Mas foi maravilhoso. ali. Exato, que eu comprei, inclusive, em Austin, no Texas, aquela isso. volta, que é onde acontece esse evento. O SX, o South By, por exemplo, é um exemplo, né, de um evento que eu frequento todo ano. Quem é familiarizado com o evento é South By, eu tinha esquecido. Eu fico soletrando aqui no Isso, SXSW. exato. E aí, South By para os íntimos, né, é um evento também muito legal, mas para além dele tem muitos outros. Por exemplo, eu vou palestrar agora no Gramado Summit, também é um outro polo reconhecido aqui no país. Eu sou zero preconceituosa em relação aos eventos. Eu acho que todos eles te trazem
conteúdos. O pessoal falou que o agribusiness estava assim, o agrobusiness estava de Ribeirão, estava surreal e estava incrível, assim. Então, me falaram isso hoje de manhã, o evento foi semana passada. Então, semana que vem tem Brasil Week em Nova York. Então, todos os eventos, de alguma maneira, você tendo calendário, disposição, né, financeiro, o quão você puder frequentar, vai te adiantar futuros do E tempo. pensando numa visão de B-level, principalmente, né? Você sai Total. da sua bolha, Aham. no final das contas, dessa diversidade de E conteúdos que eu você vai acho que é buscar. obrigação É. do conselheiro ser a porta de inovação, não de inovação no sentido tecnologia, mas ser a porta da torre que ele responde por, seja marketing, RH, pessoas, financeiro, do que tem de lá fora no mercado. Então, até na hora de você escolher o seu conselheiro, faria um pouco mais sentido você escolher uma pessoa um pouco mais viva, né? Mais conectada. Eu acho que isso também precisa ser letrado para quem contrata, CEOs que contratam conselheiros, tenham essa Eu vou perspicácia, contratar o fulano né? porque ele é um excelente CFO para me ajudar com finanças. Então, é isso. Então, será? Não é mais fácil você contratar um bom CFO também, né? E de repente chamar uma pessoa que seja mais especialista em fintech. Mas, poxa, fintech, eu não sou uma fintech. Não, eu sei, mas é porque é uma pessoa que está um pouco mais conectada com moedas digitais, com ativos digitais. Uma pessoa que está mais conectada com o universo de tecnologia para produtos financeiros ou para o segmento. Uma pessoa que está mais, enfim, que pode te trazer uma outra visão, né? Que pode te trocar num outro olhar. Esse outro é que a gente às vezes subestima o valor. Então, evento é uma fonte muito importante. Bibliografia histórica, como eu te falei, né? O que já está escrito, eu sempre volto nelas. Quando eu preciso resolver algum problema de humanidades. Eu gosto porque eu acho que falar de humano é entender um pouco como a gente chegou até aqui. Isso me ajuda a entender qual é mais ou menos o nosso processo, que também, possivelmente, a gente vai passar para chegar lá, porque disrupções a gente já passou por várias. Então, no futurismo, isso é uma das metodologias, inclusive. Você entender, né, o que vem pela frente é você entender melhor o que acontece no presente. E você entender o que está no presente é você olhar um pouquinho o passado. Então, isso para mim é importante. E muito reporte. Muito. Muito. Mas assim, Case também você chega a estudar ou mais reporte mesmo? eu vou em case só quando é coisa específica. Então, por exemplo, agora eu assumi toda a superintendência do Banco Itaú. 100% dos superintendentes. 218 superintendentes. Cara, ali a gente foi atrás de alguns cases específicos para destrinchar em algumas atividades específicas, né? Muito mais para aquilo não ser muito utópico e ser uma coisa mais realística, porque o pessoal de finanças Mais pragmático eles ali, né? são mais isso, eles gostam, eles se sentem mais seguros se você os conduz num formato que eles já estão acostumados, né. Então, academicamente, eu gosto de case. Para estudo meu, cases importantes e famosos, porque eu acho que faz parte de Repertório construir meu mesmo ali tem. repertório, você, usou exatamente a palavra que eu usaria, mas eu gosto mais de reports, né, e não é reports, qual? É igual evento. Por que eu vou todo ano em vários? Porque eu quero ter base. É igual dados. Se você só tem aquele núcleo de dados, Você fica Tem um viciado. viés ali, né? ele tem um fica viciado. viés, né? Você fica um pouco. É igual Nossa, a área número. de cibersegurança, a gente só fala com Isso. gente de de cibersegurança, cibersegurança. aquilo vira uma realidade, É né? isso. Não, tem um mundo É todo. terapia em grupo. Terapia em grupo. É isso. Então, eu acabei de assumir, falei para vocês, né? O conselho da Pine, que fala de cibersegurança também, de LGPD e de DPO no mercado. E, gente, é um mercado que as pessoas que precisam comprar e que têm a necessidade, a gente estava falando que é a dor de vocês, o mercado de vocês, que a gente precisa se unir, porque por enquanto o que a gente precisa é criar clientes, depois a gente briga por eles. Mas a gente precisa começar a despertar um pouco esse lugar. Isso passa pelas pessoas se abrirem para repertórios extra os seus próprios repertórios, né? Então, quando eu falo de reporte, eu consumo muitos tipos de reporte. Normalmente, quando eu encontro um tema que eu preciso pesquisar, eu vou atrás do reporte dele, de vários reportes dele. Então, eu vou atrás do reporte, por exemplo, desse segmento. A gente estava estudando uma questão de acadêmica. Eu vou atrás de todo o mercado, estudos de mercado acadêmicos de Ásia, Europa e Estados Unidos. Aí eu vou olhar isso para fontes de estudos de mercado, que provavelmente vai dizer market share. Vou atrás de fontes de auditoria, que vai provavelmente dizer futuro do mercado de trabalho, para poder falar do mercado acadêmico. Tipo, o mercado de trabalho vai dizer isso, então isso significa dizer que a gente precisa preparar os alunos para aquilo.
eu vou atrás. Então, você entende? Eu vou cruzando algumas coisas. Isso chama Future Will. E essa metodologia do Jeremy Glenn, da ONU, usa há 50 anos. Então, essa roda do futuro, ela é muito legal, porque ela faz com que você trace, em muitas camadas de profundidade, um pilar que a gente chama de STEP, né? O STEP, é um STEEP, que é Social, Technology, Environment, Legal e mais um. Que é você entender aquele cenário que você precisa estudar sobre quais são os desdobramentos dele no pilar social, no pilar econômico, no pilar de meio ambiente, do environment, no pilar, né, de regulamentação. É esse lugar nesse caminho que eu vou buscando sempre fontes. Perfeito. A pessoa que está me ajudando muito a abrir a cabeça nesse sentido é o meu sócio Leandro Petter. Um abraço para você. Ele é economista, né? Ele era de tecnologia, foi para a economia. Então, a gente está criando produtos e serviços com a GoChange, que a base da tese é economia. Não é igual a gente estava numa dor. Não. Economicamente, como que a gente pode fazer algo que seja viável? Mas o Brasil é Que muito tem complexo. Melhor aderência. ainda, porque É tem um isso. lock-in maior e, sabe, Melhor essa ainda. conversa é muito interessante. Eu nunca tinha tido essa conversa. É isso. Então, até as minhas. Por que empresa. Não por coincidência, os três, tirando a Diversity on Boards, né, que eu tô no conselho há 2 anos, as outras 3 posições são empresas de tecnologia. Não à toa. Por quê? Porque são as empresas que mais precisam estar preparadas para o futuro, porque hoje nós Elas também. são as empresas que criam o futuro, na verdade. Isso, obrigada. Obrigada por ter falado o que eu queria falar. É isso. Então, assim, essas empresas são as que mais têm aptidão. Aí eu penso comigo, se essa empresa de tecnologia, que já tem os maiores crânios, que super tem todo o meu respeito aí dos boards que eu atendo, pega uma pessoa exatamente para fazer esse exercício que você está fazendo com o economista, de olhar o mercado de um outro ângulo para poder preparar produtos que tenham mais fit, né, com o futuro, com o que vem pela frente, ou que não tenham fit, mas que cubram um espaço que ninguém enxergou e etc. Quanto mais as outras, né, minha gente? Que tem um board muito menos explorado, enfim, eu fico pensando nisso. Uma conversa muito louca que eu escuto é: a gente ainda não está preparado. Tá, você não está preparado porque você não tem. Você pode dizer que você não tem disponibilidade financeira para isso. Mas falar que não tá preparado, acho que é. Não tenho tamanho suficiente. Não, você não, exatamente, você não, você não tem o tamanho, você não tem um conselho, um board, um mentor, o que quer que seja. Sim, exato. Você está indo no limite das tuas É ferramentas. da sua capacidade, Da do seu sua limite. capacidade. Você pode exponencializar a sua capacidade com a capacidade de várias outras pessoas, né? Então, acho que essa exponencialização também é o tema meu de trabalho esse ano. Cada ano eu escolho um tema de trabalho dentro do mercado. No primeiro ano eu trabalhei third places. Então, first place é a sua casa, second place é o seu trabalho, third place é o seu safe place, é a sua comunidade, é o seu local seguro. Então, se você tem um espaço como esse, que a gente estava falando, e você faz um coworking, você vai fazendo com que o seu funcionário, os seus clientes, além de gravarem podcast, também entendam que aqui tem um outro lugar. Então, aquilo vai se tornando quase que uma comunidade aqui, né? Venham aqui para o Laluna Filmes, Léo, né? Aqui você Você viu, né? encontra esse Pegou, né? local. Pegou, né, Léo? É isso. Então, e eu sempre tenho um lema, há 3 anos atrás eu criei um lema que chama Stronger Together. Por isso que eu tô fazendo isso, tá, gente? Porque eu acho que é mais forte juntos. Ponto. Então, eu até brinquei. Falei, agora a gente tá na hora de fazer cliente nascer. Depois a gente briga por eles, né? Mas eu acho que se a gente não se unir, nós vamos ficar igual o balde de siri. Sabe? Todo mundo tentando sair do Sim, um balde e puxando o outro para puxando o baixo. outro. Não, assim, Brasil. tem a concorrer, tem concorrer e tem o co-correr, cooptar. Tem uma coisa que é você tá concorrendo, mas para quem tá desbravando o mercado. Então, assim, a gente se ajuda, Isso. desbrava, depois a Depois gente se mata, cara. depois Depois a ele gente rola no escolhe. chão. Mas Mas o enquanto cliente que vai se tiver- escolher, se nem todo vai mundo ser a tiver- gente que vai escolher o exato, se não cliente. tiver pra onde correr, não adianta ter boas ideias, né? Exato. Então, assim, e aí no segundo ano eu trabalhei dentro do mercado Future, for the Future, porque eu precisava letrar. Então, primeiro, por que eu trabalhei third places? Porque eu queria que as empresas usassem da ferramenta de comunidades para fortalecer sua cadeira de clientes, sua carteira de clientes, né? E reduzissem churn com isso, e aumentasse margem, etc, etc. Que a relação de confiança fosse prioritária e que o mercado aprendesse a trabalhar junto. Segundo ano, eu mantive o Stronger Together como linha central e trouxe o For the Future, porque eu disse, tá bom, vamos trabalhar junto para onde, né? Essas comunidades levam as pessoas para onde? Para o futuro. Então, venham comigo, For the Future. Aí, esse ano, eu sigo com o meu Stronger Together, versão exponencial.
Então, quem são as empresas? Quais são os business que um junto com o outro se exponencializam? Né, então, a minha mágica e a minha ciência está sendo essa. Prestar serviço para essa empresa, cara, é mais uma. Talvez eu prefira que a gente invista tempo para prestar para essa aqui, porque essa vai exponencializar a gente, inclusive dentro dos clientes dela, ou enfim, E vai acabar alguma beneficiando você no final do dia, né? é isso. Então, a minha tese desse ano de mercado, de evolução, para quem vem comigo nesses últimos 3 anos, é a exponencialização. Então, o quanto conteúdos de fintech servem, na verdade, para todas as áreas de negócio, o quanto a gente fala de economia da NASA e traça isso para um outro lugar de mercado, nesse lugar, né? O que exponencializa o quê? Perfeito. E acho que com uma aliada da cibersegurança como ela, a gente tem que aproveitar um pouco disso, né? Como que você ajudaria a nossa audiência aqui, que são conselheiros com muita experiência de mercados, que são super especialistas em finanças, entendesse a importância, né, dessa abordagem de você conseguir elevar a maturidade para você ter uma melhor postura no mundo digital, né? Que cibersegurança não é só um custo, é uma parte importante da sua estratégia de perenidade da empresa e também um pouco da proteção de dados, né? É DPO. um vetor de risco, como eu gosto de falar, né? Cibersegurança é um vetor de risco relativamente novo para muita gente, mas que impacta todos os outros riscos que todas as empresas já gerenciam naturalmente, né? Mas ainda falta esse entendimento, que acho que é isso que o Nick queria ouvir um pouquinho de você, como é que você ajuda esse pessoal a quebrar essa barreira? Bom, eu sou professora de gestão de riscos, né, da Fundação Dom Cabral para Conselho. Então, é um tema que eu gosto muito de falar. Eu vou começar, vou trazer a câmera para mim Por favor. e vou dizer o seguinte: se você acha que investir em segurança é caro, tenta não investir. Passa pelo incidente. Eu brinco assim, ó, tem um negócio que eu falo em Tenta números, não tá? investir. Cara, a Equifax, todo mundo fala o exemplo que é a Equifax em relação à cibersegurança Sim. depois que eles sofreram incidente cibernético. Eles gastaram 8 bilhões de dólares para se tornar referência. Você acha que precisava gastar 8 bilhões de Não, dólares? eu A gente uso vai- esse case, Também? inclusive. Ah, então Você estamos fala, todos cara, alinhados. é isso? Eu uso o case da Equifax, porque ele é muito emblemático para as pessoas entenderem exatamente esse meu apelo, né? Se você acha que investir em segurança é caro, tente não investir. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero chamar de atenção para as pessoas. O segundo ponto é que o risco ele não nasceu com a tecnologia. Ele só mudou um pouco de característica. E se enquanto os outros riscos historicamente eram performados e combatidos, por que que nessa era tecnológica as pessoas acreditam que de alguma maneira não preciso também gerenciar esse novo risco? Então, a minha matéria nem é gestão de riscos puramente, é gestão de riscos na nova era. Então, a gente fala exclusivamente sobre o que nada mudou e que, na verdade, exatamente por nada ter mudado, né? E é que a gente precisa endereçar este risco na mesma potência que a gente endereçou todos os outros até aqui. E por último, eu acho que é aquela história do feliz do ignorante. Cada pedacinho, né, de conhecimento que você ganha é um pedacinho do paraíso que você perde. Então, mapear o risco, que é o M, né, do processo ali de mapping, é muito importante, porque não necessariamente o risco é bem mapeado. Então, se não for para você contratar uma empresa, um DPO, especificamente para seguir com você, que você pelo menos o faça pontualmente para entender em que tamanho é o formigueiro que você está sentado em cima. Tamanho do buraco, Você qual pode, que é a assim, exposição. Isso. gerenciar riscos faz parte. Depois você escolhe se você vai gerenciar o risco ou não, Mas tem que saber que ele existe. conhecer ele pode ser o primeiro passo. Então, na dúvida, aí vem uma cadeira acadêmica que eu tenho OAB de advogada, indúbio pro réu. Na dúvida, cara, dá direito ao réu, entendeu? Então, vamos colocar os DPOs no mercado como réu. Deixa o cara pelo menos fazer uma avaliação e te dar o famoso diagnóstico, que é a fase 1 da Independente do consultoria. pessoal achar que a lei vai pegar, não vai pegar, vai ter. Isso, Não porque é esse, mas para pode- além de LGPD, né? Eu acho que a gente está numa era. Bom, LGPD as pessoas não fazem ideia do que é. As pessoas não têm a real dimensão do valor daquilo que, na verdade, elas fazem zero ideia do quanto elas estão franqueando. Então, e do quanto também as empresas estão, novamente, é cegueira, né? É cegueira escolhida. Então, eu prefiro não saber, né? O quanto as empresas estão gerenciando os dados. Aí tem um ponto legal. Essa fica de graça para vocês, mas veja só. E para a audiência, quando a gente está falando de risco, a pessoa imediatamente pensa em finanças, em dinheiro, porque normalmente é assim que o risco se materializa no final, do final.
O que eu digo é que, primeiro, e aí a pessoa pensa em seguro. Porque às vezes o que eu percebo é que existe uma cultura no mercado assim, mas eu tenho seguro. Se alguma coisa acontecer, eu vou estar coberta. Seguro não é gerenciamento de risco. Seguro é mera distribuição de responsabilidade financeira sobre o risco existente. Então, quem acha que está gestando o risco com seguro, está gestando responsabilidade financeira. Risco não. Terceirizando o risco, isso não Está existe. terceirizando responsabilidade financeira. O E risco os ele segue executivos que ali. assinam carta de risco, né? Não, Isso. não, você não quer O resolver? Você risco sabe? continua ali, exato. Então, assim, essa é uma primeira desmistificação, assim, que precisa ser feita, né? Que eu acho que o mercado precisa começar a entender. E o outro fato nessa questão do risco é que eles não entendem o quão a gente pode, e aí entra muito nessa linha que você está partindo, né, de criar produtos com outro olhar, se beneficiar dessa análise de aprofundamento dessa questão dos dados que estão passando nas mãos deles. Eles só estão olhando esse lugar com foco e olhar de risco, porque quem está trazendo essa necessidade somos nós de POs, vamos dizer assim, né? E aí a gente vai com esse discurso, porque é o escopo. Mas cabe a nós também, talvez, atrairmos essa mosca com mel e não vinagre, de mostrar que essa avaliação talvez seja muito mais propícia do que riscos. Que seja, na verdade, uma possibilidade de identificação de possibilidades. Sim, abre portas. Quem sabe eu encontre o risco aí no meio, mas eu te conto se eu encontrar. Tomara que eu nem encontre, né? Nós estamos chegando muito também no mercado dizendo: olha só, vamos tentar achar um risco aí. O cara falou, por favor, nem olha. É tipo, não estudem o leite condensado, sabe? Tipo, por favor, não olhem. Então, assim, já não como mais presunto, já não como mais não sei o quê. É tipo, não estudem o leite condensado. É esse lugar que eu acho que a gente não tá sendo muito sábio na nossa densidade Na conceitual. abordagem, né? Na abordagem. Então, eu acho que a gente pode ir para um outro lugar. E aí, Stronger Together. Existem outros parceiros de mercado que atuam muito bem com dados, às vezes mais do que nós, com agentes prontos, que nessa nossa varredura, quem sabe, até extrairiam coisas bacanas para além do risco desses dados que eu vou olhar. Então, acho que a gente também está com uma visão muito afunilada de pegar esses dados e olhar se tem risco neles ou não, o processo em si, nananã, e que eu acho que a gente pode. Dá pra melhorar. A gente a gente tá vencendo a barreira do saber conversar com o cara e Essa traduzir barreira- o risco técnico, isso de segurança pro negócio, né? Mas agora a gente tem que Isso. virar mais, aí é virar Business. parceiro, é virar É parceiro business. mesmo. É O aí aliado é aí mesmo, que vem né? a minha linguagem que eu falo. Por que que a galera me coloca no conselho? Porque eu gosto desse lugar, de falar, não, eu entendi. Vocês são todos gênios. Mas, presta atenção. O mercado, o cara não tem essa bagagem que ele tem para entender o que a gente está falando. Então, para ele vai fazer sentido de outro jeito, né? Ele até deixaria você olhar, mas se você falasse que a resposta vai sair esta aqui além daquela ali. Aí para ele pode ser que faça sentido. Você fala, se eu encontrar algum risco, eu te conto, mas nem vou olhar isso aí. Pra que eu vou ficar olhando risco, né, minha gente? Ai, muito bom, É hein? isso. Que papo incrível. Obrigado pela amizade, pela Ai, eu que parceria, pelo seu agradeço. tempo. Não faltarão oportunidades. A gente, né, tá num palco, um auditório, compartilhando mais desse conhecimento. E para reforçar, né, Stronger Together, É isso, gente. eu Esse acho é que meu tem que lema. ser Comunidade. comunidade faz todo o De sentido. forma exponencial. Isso aí. Exato, já estamos conectando todos os pontos, né? E a gente queria que você compartilhasse como as pessoas podem entrar em contato com você e fazer um breve resumo de como você pode ajudar as empresas, o mercado, Boa. com os teus serviços de B. Eu não tinha rede Level. social até 1 ano e meio atrás. Olha só, acho que tem muito a ver com a pedagogia Waldorf também, não? Obrigada. Imagine. Eu não via TV até os 12 anos. Isso, minhas filhas não sabiam, elas faziam Frozen com pano vermelho na cabeça. Mas essa fase a gente acaba, né, abrindo. Então, e agora eu tenho. Então, por favor, vocês vão lá, sigam, compartilha como que é a história, segue no canal, compartilha. Clica no joinha. Clica no... Habilita o Gente, sininho para ser olha só, essa recebido. história de rede social não é legal, tá? Para todo mundo. Mas ela é importante. É a única maneira que a gente tem de dividir, né? O que a gente aprendeu. De uma forma ainda que pontual. Mais democrática. Mais democrática. Então eu gosto, porque quando eu olhei esse lugar do democrático, eu disse Stronger Together, juntos. Então tá bom. Então vocês vão lá, por favor, né? Vamos nos conectar. Nós vamos colocar aqui embaixo os Isso, endereços. coloquem o endereço no LinkedIn, Karen Miura, e no @Karen Miura, né? Assim, o Não, no negócio do LinkedIn é O LinkedIn é aquela... /IN/Karen Miura. Isso.
E no Instagram é @Karen_Miura_. Então, eu acho que é a forma. Tem também threads hoje em dia. Não, acho que esses dois mas já é- vão Cara, estar, todos estarão bem A partir, assistidos, né? Nossa, a partir tem de lá um- eles chegam nos outros. Isso, lá tem os Linktrees, que a gente põe todos os outros links. Eu tô precisando fazer um desse, então. É muito legal, É. porque eu tudo resolvo ali, você não tem que ficar atualizando muita coisa. Você atualiza tudo e vai estar Ai, que bom. Replicado. atualizado. Exato, linkado. E você é a primeira convidada que recebe o nosso mimo. É. Mentira! Olha só! que legal. Exclusiva. Adoro o Faço presente, o gente. unboxing. E eu tava vendo falando de inovação, de experiência dopamina. Tem que trazer com embrulho, porque o tirar do embrulho, que não é abrir a caixa, te gente, dá aquela sensação do uau, você se sente ainda mais. entendi. Tem que Ai, trazer e mas colocar num saco. Como essa embalagem tá até com o logo de vocês, Já dá uma- eu achei que já era Ah, embalagem. então tá bom. Dá pra ser um unboxing essa Dá? aqui, hein? Então tá Dá. bom, já Se ela está. tivesse 100, acho que você tava com razão. Então, certo, ia ser um pacote. Isso. Poxa, me trouxe o pacote direto ali da empresa de brindes, não sei o quê. Assim não deu essa impressão. Pareceu um unboxing mesmo. Muito bom. Gente, storytelling é tudo, né? É. Olha isso. Deixa eu Ah, ver. que legal. Uau, Clean, que delícia! executiva. Fora parte da... Quem me segue agora nas redes sociais sabe, né? Que todo dia ela acorda às 6 horas da manhã. Agora eu vou Ah, olha acordar. só, Olha já vai com a ter canequinha do café. conselho, muito Agora eu bom. vou tomar, vou tomar café nessa aqui. Muito Muito obrigado. obrigada. Deixa eu guardar aqui pra não Foi quebrar. e muito levar. bom. Mais uma vez, obrigado por tudo. Não é, Glaucão? Que papo incrível. Muito bom. Muito, cada vez melhor. E ouvir mais diversidade, ouvir pessoas diferentes que falam de formas diferentes e traz um conteúdo muito rico, é o que a gente quer. É bom pra nós, é bom pra audiência, é bom pra todo mundo, né? Democrático, generoso da Democrático, parte de generoso, vocês. aberto. E por isso eu me orgulho muito de estar aqui com essa dupla gigante. É. Obrigado. Tá? Obrigado. E você que está nos assistindo, não deixe de seguir no Instagram, no Spotify, no YouTube, que foi os primeiros que a gente lançou, junto com o LinkedIn. E se você está no YouTube, clica no sininho para você ser avisado sempre que um novo episódio aparecer. Compartilhe esse conteúdo para chegar para mais pessoas. E também faça seus comentários para que a gente continue esse papo aqui no mundo digital. Obrigado mais uma vez pela audiência e até a próxima.